Fala galera, eu sou o Igor Domingos e eu vou falar sobre os 3 principais livros que eu já li sobre educação financeira. Então, começando pelo Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Esse livro do Gustavo Cerbasi, ele para mim foi muito importante, foi por ele que eu comecei, na verdade, essa jornada aí de autoconhecimento, principalmente na área financeira. Eu gostei muito dos pontos dele quando traz tudo para o casal, porque eu sempre gostei da área financeira, mas quando eu atuava isso de maneira isolada, acabava gerando alguns conflitos no meu relacionamento, e depois lendo ali me deu uma certa clareza sobre algumas coisas que poderiam estar gerando isso. Então aqui ele trata muito assim, causas de brigas, tá? Financeiramente falando, porque por exemplo, se um é muito poupador, o outro ou tem um perfil investidor e o outro é mais desligado ou gastador, pode acabar havendo algumas divergências. E ele até tem uma brincadeira assim que eu acho bem interessante ali, que ele faz um horóscopo dos perfis, né? Então ali tem para tu analisar o teu perfil, para analisar o perfil do teu companheiro, da tua companheira, né? E é interessante que os dois leiam isso. A gente fez isso aqui em casa. Primeiro eu li, depois minha esposa Rayane leu, fizemos nosso perfil ali e a gente começou a partir dali a entrar nesse mundo da educação financeira em conjunto. Aí um outro ponto também que ele fala da questão da vida a dois, até que ponto juntar as coisas ou deixar as coisas separadas, trabalhar ou cada um com uma certa porcentagem, enfim, várias atribuições ali que podem vir pro casal. Um outro ponto também interessante, às vezes, mas eu tô recém começando um namoro ou eu já tô casado há muito tempo, e ele fala aqui sobre crises financeiras que podem acontecer ao longo disso aí, desde o início do namoro até um relacionamento mais maduro, e ele também aborda a questão para formar uma parceria inteligente entre esses dois. Então ele vai como eu disse, desde o iniciozinho até todas as fases que podem vir, o porquê acontece a crise de 7 anos, por exemplo, ele cita ela. Às vezes tá na nossa cabeça também, mas às vezes tem realmente algo que faz sentido e é algo externo. Como por exemplo, ele diz que é o momento que se tu tem as coisas na tua casa, vocês compraram tudo novinho quando começaram, e é um tempo que as coisas já vão se desgastando, vai tudo começando a ficar velho, tu vai começando a ficar enjoado daquilo, e isso obviamente vai às vezes te frustrando por certos motivos, e aí acaba gerando uma série de brigas que a gente nem sabe às vezes que está sendo por causa daquilo ali, porque precisamos comprar uma geladeira nova, não, mas não vamos gastar, não, mas como não vamos gastar? E aí começa uma série de conflitos. Então se o casal não tem isso bem claro e bem acertado, tem uma boa comunicação entre os dois, às vezes é mais difícil de fazer essa união aí. O segundo livro que para mim fez muito sentido também, esse livro eu já havia lido outras vezes em anos anteriores, já li ele acho pela 3ª vez agora, é O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Então esse livro para mim ele é diferente do outro, que tratava de uma questão de casais, né, muito questão prática. Esse livro ele é mais sobre conceitos e mudanças de hábitos. Então ele diz na capa dele: aprenda a enriquecer mudando seu conceito sobre dinheiro e adotando hábitos de pessoas bem-sucedidas. Tá? Então, coisas muito interessantes que ele fala lá. A gente tem modelos de dinheiro que são fixados no nosso subconsciente quando a gente ainda é criança. É o que a gente vê nossos pais fazendo, nossos familiares, pessoas mais próximas, como que eles lidam com o dinheiro. Então, se eles colocam aquele tipo de crença, como por exemplo, dinheiro é sujo, os ricos são arrogantes, dinheiro não dá em árvore, dinheiro na mão é o quê? É vendaval. E por aí vai, são uma série de crenças, de conceitos que são muitas vezes colocados lá para nós, e isso acaba blindando de certa forma a nossa mente para isso, porque a gente vai receber aquilo que a gente tiver preparado para receber. Tá? Então, se a gente não tiver programado para receber mais, a gente não vai saber nem como lidar com o dinheiro. Então ele pode até entrar, mas ele vai sair em outra ponta, porque o teu subconsciente vai associar naquele momento: dinheiro é sujo, dinheiro não é vendaval, e tu vai gastar tudo, vai se livrar daquele dinheiro. Tá? É muito além da questão simplesmente
física, da questão, né, material aqui. É uma questão realmente de conceito, é de mudar os teus pensamentos e os teus hábitos. Tá? A primeira parte, então, que, como eu já falei, né, é a questão de como é moldado isso lá na nossa infância, todas essas influências que a gente recebeu sobre dinheiro. E a segunda parte do livro, que para mim é a mais interessante, é quando ele traz 17 arquivos de riqueza. Tá? Esses arquivos, o que tem dentro deles? Ele tem lá o pensamento da pessoa de mentalidade pobre, veja bem, não necessariamente é uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa de classe média, mas de uma mentalidade pobre, e pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas. Tá? Então ele traz diversos pontos ali dizendo: pessoas de mentalidade pobre agem assim, pessoas de mentalidade rica agem assado. Tá? Então, ele tem algumas sugestões e práticas ao final de cada arquivo, né? Primeiro ele explica tudo direitinho sobre aquele conceito, por que é assim, por que acontece isso, e depois ele ainda dá algumas ações para tu executar e realmente concretizar isso. Tá? E um outro ponto que para mim também fez muito sentido é a questão de relacionar o nosso mundo interior com o mundo exterior. Tá? Então, vamos lá. Ele fala aqui, pensamentos, tá, do meu mundo interior, meus pensamentos geram o quê? Sentimentos, né? O que eu vou pensar, eu vou sentir. E o que eu sentir vai gerar um resultado depois, mas o resultado é do mundo externo. Pensamentos, sentimentos, mundo interno. Qual é a ponte entre esses dois, entre esse mundo interno com o mundo externo? São o quê? As ações. Tá? Então, o que eu penso, eu sinto e eu vou agir. E as minhas ações refletem o quê? No mundo externo. Porque daí sim vai ter os resultados das minhas ações. O mundo interior reflete o mundo exterior. E uma outra coisa muito interessante desse livro é o que eu já gravei no vídeo anterior, a questão do pote da liberdade financeira. Ele trata sobre pote da diversão, conta da liberdade financeira, conta da diversão. Ele nos ensina a fracionar o nosso dinheiro. Você provavelmente já deve ter visto em algum outro livro, em algum outro conteúdo, pessoas ensinando sobre isso. E muitos desses livros de educação financeira falam sobre isso, falam sobre a divisão do teu dinheiro, dos teus ganhos, dos teus lucros, tudo mais, como tu vai usar isso, tá? Então, isso aí é questão realmente de tu achar um que se enquadre melhor no teu padrão que tu quer seguir e seguir isso, simplesmente isso, seguir, fazer isso, tá? Então, eu mesclei vários livros, eu mesclei um pouco dos Segredos da Mente Milionária, o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos também fala sobre isso, o do Thiago Negro, do 1000 ao Milhão, também trata sobre, até tô com ele aqui, também traz um pouco disso, dessa divisão, como é feita, né, gastos essenciais, não essenciais ou supérfluos, né, investimentos, a questão da diversão ou torrar, enfim, tá? Cada um traz uma divisão ali. Agora você tem que pegar isso, trazer para sua realidade e fazer essa divisão, botar isso em prática, porque também ficar só olhando, lendo, enchendo de informação e não botar nada em prática, não adianta de nada. A gente tem que pegar, absorve aquelas informações e executa, faz. Tá bom naquilo ali? Beleza, agora traz mais informação, aprendeu de novo, vai lá, executa e vê o resultado daquilo. Porque senão a gente vai ficar sempre só no nosso mundo interno, sem ação. Então esse foi o segundo livro. O terceiro livro é Mentalidade. Esse livro é do Pablo Paucar. Ele é muito a mudança realmente de mindset. Na capa já diz assim, blinde a sua mente para encher o seu bolso. Traz também, todos eles acabam sendo convergentes em diversas partes, em diversos pontos, então aqui eu vou abordar somente algumas coisas que vão somando um ao outro, tá bom? Primeira coisa, o mergulho em uma jornada de autoconhecimento, é para realmente tu se identificar, para saber em qual estágio tu tá, para saber o que de repente tu tem como crença sobre isso, como que tu lida com o teu dinheiro. Traz coisas muito práticas do nosso dia a dia, coisas que a gente vai ver, coisas que a gente está passando. Ele tem um exemplo que ele usou ali que eu achei muito interessante aquilo, que ele falava assim, ó,
Dinheiro é importante, pessoas dizem que dinheiro não é importante, que saúde é mais importante do que dinheiro. Sim, saúde é mais importante que dinheiro, mas são duas coisas diferentes, estão em áreas diferentes da vida. Felicidade e dinheiro são de áreas diferentes. Por que ele diz isso, que são de áreas diferentes? Porque a pessoa pode ser rica ou pode ser pobre e indifere se ela vai ser feliz ou vai ser triste. Mas é muito mais fácil ela fazer coisas tendo dinheiro para trazer a felicidade dela do que sem o dinheiro, né? Triste e ainda sem dinheiro, depressão e ainda sem dinheiro, mas que não necessariamente uma coisa está ligada com a outra, porque tem muitos ricos que também estão em depressão, que também cometem suicídio, porque isso não depende do dinheiro. Isso vai muito além, vai entrar depois no conceito de inteligência emocional. São outros assuntos, outras áreas da tua vida. Tem a tua área pessoal, tua área da família, a tua área espiritual, social, enfim, cada área é uma área, a gente tem que buscar o equilíbrio nessa roda da vida. Ele fala muito das armadilhas que cercam o mindset de sucesso. Muita gente não cresce na vida porque tem medo do que pode acontecer. Ah, mas se eu ganhar mais, eu vou estar pagando mais imposto. Mas tu vai estar ganhando mais, tu vai ter mais, entendeu? Então, as pessoas às vezes têm medo de passar a ganhar mais porque vão pagar mais imposto de renda, vão ter tributações maiores, vão isso ou vão aquilo. Cara, isso tudo faz parte, mas para tu chegar lá, tu tem que estar disposto a pagar esse preço. Entendeu? Então, não faz isso contigo mesmo, que isso te impede de crescer, te impede de evoluir. Tá? Então, muito interessante esses conceitos que ele traz, que ele aborda nesse livro. Uma outra coisa, ele traz exercícios e desafios ao longo do livro para, exatamente como nos outros, né, tornar isso mais, ter mais ação, Faz isso que vai te gerar isso, faz aquilo que vai te gerar aquilo. E tu vai botar em prática, vai ver se na tua realidade aquilo funcionou, se aquilo foi positivo. Se não foi, descarta. Agora, se foi, traz para tua realidade e executa isso, tá? Passa a incluir isso nos teus hábitos, nas tuas rotinas. E por último, se tu tiver numa determinada profissão e quiser saber onde tu vai chegar, cara, não precisa ter bola de cristal para isso. É só tu olhar as pessoas que estão lá há mais tempo, é só tu olhar quem já tá lá, chegou bem antes de ti e ver o que eles são hoje, ver o que eles têm, que aí tu já vai conseguir ter uma ideia para onde o ônibus tá te levando, entendeu? Porque não é simplesmente embarcar lá e deixar que as coisas aconteçam e tu não tá sabendo de nada. Então vai lá, tu quer ficar 5 anos, 10 anos, quer ficar uma vida inteira, então vai lá e olha aquele funcionário mais antigo dessa empresa. Olha a vida que ele tem. É essa a vida que tu quer? Se é essa a vida que tu quer, tudo bem, perfeito. Agora, se não é, aí você precisa rever os seus conceitos e ir atrás do que tu realmente quer, do que tu realmente busca. Não tem problema nenhum, e se tu tiver que sair de onde tu tá e tiver que ir para um lugar que talvez tu vai estar ganhando menos, mas que tu tenha possibilidade de crescimento, que tu vai estar tendo que trabalhar mais, se esforçar mais para ganhar ao menos parecido com o que tu ganhava antes, mas se tu tem perspectiva de crescer, se tu tem espaço para crescer, para e reflete, para e pensa se realmente isso não é uma decisão a ser tomada. Entendeu? Porque senão tu vai ficar lá e tu vai chegar muito provavelmente onde aquelas pessoas estão. Não ache que, não, mas quando acontecer comigo vai ser diferente. Se a pessoa tá lá há 10 anos, o outro tá há 15, o outro tá há 5 e tudo mais, mas comigo vai ser diferente. Também não é assim que funciona. Entendeu? Então, cai na real. E aprende a olhar o mundo, sai um pouco da tua caixa, assim, olha de fora um pouco e analisa as coisas que estão acontecendo. Porque o que tu fez até hoje te trouxe até onde tu tá. Mas é o que tu vai fazer daqui pra frente que vai determinar aonde é que tu vai estar.